Só que assim, Série B ela é um pouquinho traiçoeira. Eu até acho que o Goiás vai vencer esse jogo. Meu palpite é a vitória do Goiás. Para fechar, tem o líder Goiás contra o Operário, tá? Vamos colocar na tela as informações do jogo. É sábado, 6h30, lá na Serrinha, né? No estádio Ailê Pinheiro. Jogo aí pela 21ª rodada da Série B, Matheus Montenegro. Goiás fazendo uma grande Série B desse Brasileirão, tá? Líder e, pode-se dizer aí, já até isolado em relação a, pelo menos ali, os times fora do G4, tá? Vamos que vamos pro nosso aplicativo para ilustrar a situação aí das equipes. O Operário que vem bem também, tá? Empata muito, mas são 5 jogos aí já, sem saber o que é uma derrota, né? Timezinho de meio de tabela que vem numa crescente. E a gente vê que o Goiás, ó, 38 pontos, ele já abriu 7 em relação ao Cuiabá, que é o primeiro time fora do G4. Então tá aí conseguindo encaminhar o acesso, né? Goiás podendo voltar a disputar a elite do Brasileirão. E a gente tem um Operário no meio de tabela com 26 pontos marcados. A equipe paranaense tá a 7 pontos aí do G4 e a 5 pontos da zona. Então pode dizer que tá mesmo na meiuca ali, né? Bom, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Goiás, né, que na rodada passada empatou com o Amazonas fora de casa, 2-2. Antes empatou em casa com o Remo 1-1. Perdeu do Novo Horizontino 1-0 fora, ganhou do Cuiabá 3-1 e ganhou do Atlético Paranaense fora 1-0, né? Toma muito gol também o Goiás. E o corrida ele só não tomou contra, inclusive, em tese, o jogo mais difícil, né? Atlético fora. Pois é, só que ele vai pegar o Operário, que é uma equipe que ofensivamente não funciona tão bem, sobretudo fora de casa, tá? A gente vê aí que tem esses 5 jogos sem perder, mas foram 3 em casa. E aí em casa ele venceu o Criciúma, venceu o Atlético Goianiense e empatou com o CRB. Só que fora, a gente pode ver, foram 2-0 contra a Ferroviária e contra a Vila Nova. E antes disso, fora de casa, ele perdeu pro Volta Redonda, também não marcou gol, perdeu pro Atlético, até deixou seu gol, mas perdeu. Perdeu para o Remo por 2-1, perdeu para o Amazonas por 2-0. Então a gente vê que é um time como visitante, ele não tem um retrospecto muito positivo, tá? Só tem uma vitória como visitante e perdeu muito fora de casa, né? E marcando poucos gols. Então, cara, é um retrospecto positivo que é interessante, só tomou um gol nos últimos 5 jogos, né? Mas ainda assim, eu acho que a discrepância pro Goiás é grande, tá? Muito bem, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Goiás, um áudio ali próximo de 1,80. É uma odd até que eu considero justa, tá? Só que assim, Série B ela é um pouquinho traiçoeira. Eu até acho que o Goiás vai vencer esse jogo. Meu palpite é a vitória do Goiás, um 2-0, 1-0 Goiás, acho que é por aí. Mas, cara, eu tenho um leve medo aí dessa Série B, pode dar uma tropeçada, e por isso eu não vou na vitória seca. Mas em contrapartida, a gente tem uma opção aqui que já tem um odd interessante, que aqui eu fico muito tranquilo, eu acho que é muito confiável, que é para o Goiás vencer um dos tempos. Explicar para o apostador que não está muito habituado com esse mercado. Aqui você considera como se cada tempo fossem 2 partidas distintas, tá? Se no intervalo o Goiás estiver ganhando o jogo, já é green. E vale salientar, né? Se for pro Goiás vencer a partida, ele vai ter que vencer um dos tempos. Então é uma opção mais segura do que a vitória, isso é óbvio. Se no intervalo o Goiás estiver vencendo, já é green. Dinheiro no bolso. Se eventualmente o Goiás estiver perdendo no intervalo, 1-0 pro Operário no intervalo, não quer dizer que ele precisa virar o jogo não, tá? Se o jogo terminar 1-1, quer dizer que o Goiás venceu o segundo tempo, então essa aposta também é green. Então ela é bem mais segura do que a vitória seca, e aqui eu boto muita fé que vai dar green. Por isso, essa aqui é a Hotbet, stake dobrada aí para Goiás vencer um dos tempos. Muito bem, então de cada para Goiás e Operário, né, pro Esmeraldino vencer um dos tempos da partida.